Você tem medo de falar em público? Quer conseguir falar sem tremer, sem gaguejar e sem perder a linha de raciocínio? Ou você não tem medo, mas gostaria de falar ainda melhor? Quer aprender a envolver, convencer, persuadir e influenciar os seus espectadores? Sim! Se você respondeu sim para ao menos uma destas perguntas, você está no lugar certo, o canal Del Dantas Oratória. Então, se ainda não é inscrito, convido você a inscrever-se agora mesmo. Olá, o meu nome é Del Dantas, eu sou professor de oratória, a arte de falar em público, e no vídeo de hoje você receberá 7 dicas que ajudarão você a falar melhor em público. Quais são os 2 hábitos que impactam diretamente o seu equilíbrio emocional? Quais são os 3 alimentos que você não deve comer antes da apresentação? O que você pode fazer diariamente para melhorar a sua entonação? O que você pode fazer para falar cada vez mais parecido com o seu orador preferido? Que postura você deve adotar na hora de falar em público? No vídeo de hoje, nós responderemos todas estas perguntas. Quais são os hábitos que impactam diretamente o seu equilíbrio emocional? Dica número 1. Durma bem. Isso mesmo, durma bem. Cuide tanto da quantidade quanto da qualidade do seu sono. Del, como dormir bem vai me ajudar a falar melhor em público? A resposta está no livro Por que Nós Dormimos, do cientista do sono Matthew Walker. Segundo ele, a capacidade de regular nossas emoções depende da obtenção de sono suficiente todas as noites. Ou seja, o seu equilíbrio emocional depende do seu sono. E equilíbrio emocional é algo necessário para manter a calma na hora de falar em público. Então, se quiser diminuir o seu nervosismo durante a apresentação, durma bem. Qual é o outro hábito que impacta diretamente o seu equilíbrio emocional? Dica número 2. Pratique exercícios físicos. Del, como praticar exercícios físicos vai me ajudar a falar melhor em público? A resposta está numa matéria publicada no site da OnRun Healthcare. Durante a prática do exercício físico, o corpo libera dopamina e serotonina, que ajudam a ter um maior controle sobre as emoções. Ou seja, a prática de exercícios físicos, assim como o seu sono, contribui para o seu equilíbrio emocional. E equilíbrio emocional é algo necessário para manter a calma na hora de falar em público. Então, se quiser diminuir o nervosismo durante a apresentação, pratique exercícios físicos. Do you want to work in? What? Work in, yeah. Quais são os 3 alimentos que você não deve comer antes da apresentação? Dica número 3. Não coma picanha, não coma peixe e não tome café antes da apresentação. Por que você não deve comer picanha antes de falar em público? Porque ela é um alimento indigesto, ou seja, de difícil digestão. Consequentemente, se comer picanha antes da sua apresentação, você ficará indisposto ou até mesmo sonolento. Por que você não deve comer peixe antes da apresentação? Esta dica é especialmente importante para quem tem medo de falar em público. Se você tem medo de falar em público, antes da apresentação, você estará nervoso. Então, mastigará apressadamente, poderá acabar engolindo uma espinha. E por que você não deve tomar café antes da apresentação? Porque o café acelera a nossa frequência cardíaca e encurta a nossa respiração, induzindo um estado de agitação, inquietação e nervosismo. Então, se você já estiver nervoso por causa da apresentação, o café aumentará o seu nervosismo. Não coma picanha, não coma peixe e não tome café antes da apresentação. Aqui, nessa receita, a gente está substituindo a carne por raiz de broto de alfafa braba. Ah, raiz de broto. De alfafa braba.
Tá. O que você pode fazer diariamente para melhorar a sua entonação? Dica número 4. Leia em voz alta diariamente. Se você acompanha as nossas redes sociais, então provavelmente você já me viu dar esta dica várias vezes. Del, por que você está dando essa dica de novo? Porque você ainda não a seguiu. Escolha um livro do qual você goste. Todos os dias, leia um trecho dele em voz alta, prestando atenção aos sinais de pontuação, vírgulas, pontos finais, pontos de exclamação e pontos de interrogação. Faça breves pausas após as vírgulas e pausas mais longas após os pontos finais. Pronuncie com mais intensidade as frases terminadas em pontos de exclamação e dê tom de pergunta às frases terminadas em pontos de interrogação. Leia em voz alta diariamente. Ler, você diz de ler. É. Gente, eu não sabia disso não. O que você pode fazer para falar cada vez mais parecido com o seu orador preferido? Dica número 5. Assista a vídeos de grandes oradores. Assista a vídeos de pessoas que falam bem em público. Se você quiser escrever melhor, leia livros de autores que escrevem bem. Da mesma forma, se quiser falar melhor em público, assista a vídeos de oradores que falam bem. Quem é o seu orador preferido? Se você pudesse, você gostaria de falar igual a quem? Depois de escolher alguém, assista a tantos vídeos dele quantos puder. Com o tempo, sem que você faça nenhum esforço, naturalmente você começará a falar cada vez mais parecido com ele. E a partir de agora, vamos apresentar as Covid cacetadas, galera! Eita! Que postura você deve adotar na hora de falar em público? Dica número 6. Endireite a sua postura. Não fique com os pés muito perto um do outro, pois isto diminuiria o seu equilíbrio. Afaste um pouco os pés. Não fique com uma perna esticada e a outra flexionada, pois isso deixaria a sua postura assimétrica e esteticamente desagradável. Estique as duas pernas. Não fique com a coluna curvada. Mantenha a coluna ereta. Não encolha os ombros, ponha os ombros para trás. E, por fim, não olhe para baixo, e sim para frente. Pés levemente afastados, pernas esticadas, coluna ereta, ombros para trás e olhar para frente. Endireite a sua postura. Fica paralisado. Não. Por fim, a 7ª e última dica, a mais importante de todas. Dica número 7. Aprenda a teoria da oratória. Del, o que é oratória? Oratória é a arte de falar em público. Se você quiser falar realmente bem, convido você a aprender a teoria da oratória. Você não aprenderá a falar realmente bem apenas praticando. Você deve sim praticar, mas antes disso, você deve aprender a teoria da oratória. Afinal de contas, se você não aprender a teoria, você não terá nem sequer o que colocar em prática. E onde você pode aprender a teoria da oratória? Nas nossas redes sociais. Então, se ainda não é inscrito, convido você a inscrever-se agora mesmo. Tá bom. Agora, recapitulemos as 7 dicas. Dica número 1. Durma bem, porque uma boa noite de sono é importante para o seu equilíbrio emocional, que, por sua vez, é importante para que você mantenha a calma durante a apresentação. Dica número 2. Pratique exercícios físicos, porque a prática de exercícios físicos, assim como o sono, contribui para o equilíbrio emocional. Dica número 3. Antes de falar em público, não coma picanha para não ficar indisposto, não coma peixe para que, além de preocupar-se com a apresentação, você não precise se preocupar com as espinhas também. Nem tome café para não ficar inquieto. Dica número 4.
Leia em voz alta diariamente. Faça breves pausas após as vírgulas e pausas mais longas após os pontos finais. Intensifique a pronúncia das exclamações e dê tom de pergunta às interrogações. Dica número 5. Assista a vídeos de oradores que você admira, porque assim como você pode melhorar a sua escrita lendo bons escritores, você também pode melhorar a sua oratória assistindo a bons oradores. Dica número 6. Endireite a sua postura, pés levemente afastados, pernas esticadas, coluna ereta, ombros para trás e olhar para frente. Dica número 7. Aprenda a teoria da oratória. Como disse o Laí Ribeiro, o tempo é o mais persistente dos mestres, só que, infelizmente, termina matando todos os seus discípulos. Você pode ter somente o tempo como mestre e sofrer as consequências da demora, ou pode acelerar o processo utilizando a experiência alheia. Se você quer acelerar o seu aprendizado da oratória, a arte de falar em público, convido você a inscrever-se no nosso canal. Clique no botão de inscrever-se e acompanhe o nosso conteúdo para melhorar a sua comunicação. Até o próximo vídeo.